Meus irmãos, gostaria de trazer uma palavra para os irmãos hoje, da parte do Senhor, sobre o tema tentação. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, é um texto bastante conhecido de todos nós, a tentação de Jesus Cristo. E eu gostaria de trazer algumas lições importantíssimas sobre essa tentação que ocorreu. No versículo 1 diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi para o deserto e fez um jejum de 40 dias. Mas não foi só um jejum de 40 dias. Foi um jejum de 40 dias e 40 noites. Só 3 pessoas na Bíblia que fizeram um jejum tão longo: Jesus, Elias e Moisés. Somente Moisés, quando foi receber os mandamentos do Senhor lá no monte. Elias, quando estava fugindo de Acabe e ele tinha que fazer uma longa viagem. E Jesus, para se preparar aqui para iniciar seu ministério e tudo mais. Mas, irmãos, o que eu quero trazer aqui para os irmãos é que quando o inimigo vai tentar alguém, na verdade a Bíblia diz que o que o inimigo pode fazer, ou seja, o que o diabo pode fazer, não é chegar e tentar você, mas ele cria uma oportunidade, ele cria uma situação, uma circunstância, na qual ele te coloca diante de algo que pode ser atrativo para você. Por exemplo, ele não toma a decisão de você se submeter à tentação. Essa decisão sempre é da pessoa, sempre é nossa. Mas o que ele faz? Arma uma situação para que diante de uma grande necessidade ou diante da nossa fraqueza, nós venhamos a ser tentados. E a Bíblia diz lá em Tiago que cada um é tentado quando atraído e engordado, quando atraído, enrolado, ludibriado, enganado pela sua própria concupiscência. Essa concupiscência já está em você. Às vezes é uma fraqueza, às vezes é um pecado mal resolvido, às vezes é uma coisa que você sabe que você é fraco para tal situação, mas se nós não vigiarmos, o inimigo vai pegar essa coisa e colocar na sua frente. E aí, uma vez que você viu, uma vez que você sentiu o cheiro, uma vez só para te dar um exemplo, quem é viciado em bebida, ele sente o cheiro da bebida de longe, né? Quando ele sentiu o cheiro, já dá vontade de quê? De beber, entendeu? Então é mais ou menos isso, só para você entender. E aí tem a primeira coisa aqui, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Evidente, alguém jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu nada, e muito provavelmente não bebeu nada. 40 dias e 40 noites. E quando Jesus está no ápice do jejum, os 40 dias, o inimigo chega para ele e faz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aqui é a primeira coisa. Jesus estava faminto, certo? Jesus estava faminto. Jesus tinha poder, certo? Então o inimigo chega para ele e fala assim, o inimigo coloca irmão, quando ele vier para tentar qualquer um, para colocar alguma coisa para nos tentar, ele não está de brincadeira. Muitas vezes eu fico impressionado com o crente achando que vida cristã é brincadeira. Irmão, vida cristã não é brincadeira. Servir ao Senhor não é brincadeira. Quando o inimigo vem, ele não está de brincadeira. Ele vem para destruir, ele vem para arrebentar, ele vem para destroçar mesmo. Ele não está de brincadeira. Ele não está vindo assim, eu vou vir aqui que é só assim, sabe? Não, ele está chegando, ele vem que é para destruir. Ele vem com tudo que ele tem. A maior necessidade de uma pessoa, da natureza humana, é a fome. Talvez você diga assim, mas eu nem sei, porque nunca nem senti isso. Claro, você nunca passou fome, mas quem passou fome sabe. Talvez você passou fome, mas foram poucos dias, né? Provavelmente você não morreu de fome, como muita gente morre na África. Mas a fome faz as pessoas chegarem ao extremo. Faz as pessoas fazerem coisas horríveis, faz as pessoas chegarem a ponto de canibalismo. Você sabe o que é canibalismo? Comer outras pessoas.
A fome faz você fazer coisas terríveis, sabe? Comer cacto, comer terra, faz você fazer coisas terríveis. Alguém que passa por fome. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25 ao 30, depois você lê lá. Aquele povo tinha desobedecido a Deus, e o exército naquela época, eles faziam o seguinte: eles chegavam numa cidade e falavam assim: se rende. Aí o povo dizia: a gente não vai se render não. Não vai não? O muro da cidade geralmente era alto, tudo cercado. Então eles pegavam, colocavam o exército ao redor da cidade todinho, um exército bem grande ao redor da cidade, e falava assim: não vai render não? Vou não. Então, vamos matar pelo cansaço. Literalmente, matar pelo cansaço. Então como é que fazia? Cercava a cidade todinha, e aí, 1 dia, 2, 3, 4, 1 mês, 2, 3, 4. Aí as coisas da cidade iam acabando. Porque geralmente a cidade era um lugar de as pessoas morarem, né? Tinha uma pracinha, tinha um lugar para as pessoas irem e vir, tinha uma feirinha. Mas dentro da cidade, do lugar murado, não era onde o povo plantava, onde o povo colhia, onde o povo cuidava dos animais. Geralmente era fora. Então, eles pegavam esses bens todinhos das pessoas ao redor e na cidade ficava bem pouco mantimento e aquilo ali. Então, eles ficavam matando pelo cansaço. Não vai render não? Não vou render. Não vai render? Beleza. Um ano fechando a cidade. E aqui eles ficaram tanto tempo em 2 Reis capítulo 6, tanto tempo que não tinha nada para comer na cidade. Nada. Um monte de gente, todo mundo morrendo de fome, a ponto de o camarada pegar e dar assim um absurdo de dinheiro por uma cabeça de jumento. Ao ponto de alguém pegar, eu vou até ler esse versículo, porque esse versículo aqui é um dos mais fortes da Bíblia. Abre lá a tua Bíblia, por gentileza. 2 Reis, capítulo 6. Ao ponto de, você já imaginou uma mãe cozinhar o seu próprio filho? Você já imaginou uma mãe cozinhar o seu próprio filho? Que coisa horrível! 2 Reis, capítulo 6, 25. Diz assim: e houve grande fome em Samaria, porque eles que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E disse: se o senhor não te acode, da onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu a outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. A fome, irmãos, é uma coisa tão terrível que uma mulher cozinhou o seu próprio filho para comer. E no outro dia ela queria cozinhar o filho da outra, porque elas fizeram um trato: hoje a gente come o meu filho e amanhã a gente come o teu filho. Só que quando chegou para comer o filho da outra, a outra falou assim: não vou dar. E aí ela foi pedir ao rei: ó rei, me socorre, Senhor. Sabe, irmão, a fome é aquilo que a natureza humana tem de mais forte. Então o inimigo, quando ele vem tentar a nós, ele vem com tudo que ele tem. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Então ele chega e fala assim: olha, transforma essas pedras em pães. Você sabe que quando você está com muita fome, só de alguém falar em comida, parece que você sente o cheiro, a boca enche de saliva e você fica com mais fome ainda, porque você já tinha esquecido da fome, mas alguém chegou e falou de comida e você lembra que estava com fome. Então o inimigo, irmão, chegou, foi para destruir mesmo. O inimigo chegou, foi para destruir mesmo. Transforma essas pedras em pães. E ele coloca outra coisa aqui muito terrível. Sabe o que é? A segunda coisa, ele planta uma dúvida. Ele coloca o se. Ele chega assim e fala assim, ó: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ou seja, ele chega assim e fala assim: olha, se tu realmente tem poder, se tu pode fazer, é isso que ele está falando, transforma isso daqui em pães. Jesus tinha poder para transformar em pães? Claro que tinha. Ele poderia fazer? Claro que poderia. Irmãos, tem muita gente que o inimigo chega e planta uma dúvida, e ele é especialista em plantar uma dúvida, em plantar dúvidas. E quando alguém planta uma dúvida,
quando alguém planta uma dúvida em nós, o que acontece? Cria-se uma necessidade de a gente responder aquela dúvida. Então, ao invés de a gente continuar no propósito, qual era o propósito de Jesus? Se fortalecer lá, porque ia começar o ministério dele, certo? Ficou longe lá e foi se fortalecer para começar o ministério dele. Esse era o propósito. Então o inimigo chega e fala assim: se tu és o filho de Deus, então ele coloca uma outra prioridade, cria um outro propósito e fala assim: ó, eu acho que tu não é. Então cria uma necessidade de provar. E Jesus fala assim: eu sou sim o filho de Deus, me dá essas pedras aqui, deixa eu transformar logo tudo em pão, porque eu sou. Irmãos, tem gente que fica perdendo tempo da sua vida para poder provar para alguém sobre alguma coisa. Ah, ele duvidou disso? Pois vou anotar, anotado aqui no meu caderninho negro, que é para eu provar, sabe? Para quando chegar a hora certa, eu pegar assim e esfregar na cara e dizer assim: olha, tu tá vendo? Eu não disse? Então, irmãos, quando alguém duvida, cria-se uma necessidade de provar. Mas quando a gente vai por esse caminho, a gente perde o propósito. O propósito não era esse. O propósito, Jesus não tinha que provar nada para ninguém, meu querido. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Lembra de José, do Egito? Ele teve um sonho. Aí ele chega e conta para os seus irmãos. Os seus irmãos falam assim: o quê? Nós vamos se prostrar diante de ti? Aí ele tem outro sonho, conta para os seus irmãos, conta para o seu pai. Aí o seu pai fala assim: o quê? Quer dizer que eu e a tua mãe e os teus irmãos vamos se prostrar diante de ti? Tu tá ficando doido, rapaz. Isso nunca vai ocorrer. Mas quem deu o sonho? Não foi Deus? Então José tinha que provar para alguma coisa? Irmão, você não precisa provar nada. Se Jesus tivesse parado para provar alguma coisa para o inimigo, ele tinha perdido o foco. Você não tem que provar nada. Você tem que... às vezes a pessoa fala assim: o quê? Eu já ouvi muito. Infelizmente. Eu ouvi muito aqui. O quê? É crente, é? Eu ouvi da minha própria família. Que rapaz, é crente nada. Aí foi passando os anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. E agora? Eu não precisava. Não, vou ter que provar porque eu vou ter que... Não. Duvidou? Problema de quem duvida. Aí outros duvidam assim, dizendo assim: o quê? Fulano de tal, tem chamado? Que isso tem chamado nada. Olha, porque eu acho que na minha opinião, blá, 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 blá. Pegue a sua dúvida e fique com você. Meu irmão, você não precisa provar nada. Se você estiver dentro do propósito de Deus, se você continuar dentro do seu propósito, isso daí se prova sozinho lá na frente. E não precisa criar uma vingança, sabe? Não precisa criar uma espécie de vingança assim para você dizer assim: não, eu vou esfregar na cara de todo mundo que falou isso e aquilo outro de mim. Não. Versículo 3 diz assim: ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, tentação não se rebate com lógica. Grave isso daí. Tentação não se rebate com lógica. Qual é a lógica aqui da situação? Eu estou com fome, eu posso fazer, por que eu não faço? É lógico. Você está com fome, você pode fazer, por que você não faz? Tentação não se rebate com lógica, se rebate com palavra de Deus. Entendeu? Tentação não se rebate com lógica. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Jesus respondeu para ele na palavra. Sabe por quê? Porque pela lógica, eu estou com fome, tem pedra, eu posso transformar em pão, então eu vou fazer sem problema, né? É a lógica. Tentação não se rebate com lógica, porque o inimigo coloca uma situação na nossa frente, irmãos, que a lógica está toda certinha, está tudo bonitinho. Para quê? É justamente para te enrolar mesmo.
Por isso que tentação não se rebate com lógica, nem com razão, nem com emoção. Ah não, tem razão. Ah não, eu estou sentindo que... Não, tentação se rebate com palavra. E como é que a gente vai rebater tentação com palavra? Conhecendo a palavra. Jesus citou Deuteronômio 8:3, quando ele disse no versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem. Continua aqui, e diz assim, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Irmãos, o inimigo tem várias estratégias para nos enrolar na tentação. Então, se ele tentar de um jeito e você venceu, glória a Deus, parabéns, Deus te abençoe. Mas ele vai vir de outro jeito, ele vai criar uma outra situação, ele vai vir pelo outro lado. 1 Pedro lá 5:8 diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda em derredor, procurando uma brecha. Você assiste aquele Animal Planet, aquele negócio lá do safari da África? Os leões ficam lá, e os rebanhos, andando. Aí o leão não vai lá no meio do rebanho, assim, e ataca diretamente. Por quê? Porque geralmente os rebanhos são maiores do que eles. Para atacar aqueles tipo um boi grandão, eles são geralmente maiores, são fortes e podem machucar. Então o que é que o leão faz? Fica só olhando. Aí quando vai todo mundo andando para cá, tá todo mundo juntinho, todo mundo certinho, aí o vacilão fica andando aqui sozinho, ó, vai comer uma graminha mais verde lá no canto, sozinho. Aí o leão, ó, olha ali, tá na hora de pegar aquele besta. Vai lá e acaba a história dele ali. O diabo faz a mesma coisa, irmão. Ele anda ao redor, procurando um vacilo, procurando uma oportunidade, procurando uma brecha. Você deixou, ele vem, justamente na brecha. E ele não vem só de uma forma. Ele chegou aqui para Jesus e falou assim, plantou duas coisas. Primeiro, falou, você está com fome e você pode transformar isso em pão. E ele plantou outra coisa e falou assim, se tu és o Filho de Deus. Aí ele chega aqui, transporta a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, 70 metros de altura, ele coloca Jesus lá e fala assim, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Jesus não usou palavra, ele está usando palavra também, Salmo 91, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Só tem um problema desse texto que ele citou, ele está fora de contexto. Irmão, eu falei com os irmãos assim, irmãos, abre a tua Bíblia aí em Judas capítulo 5, versículo 20. Não tem Judas capítulo 5, versículo 20. Por quê? Judas só tem um capítulo. É como se eu dissesse para você, abre tua Bíblia aí em Filemão 12:35. Só tem um também. Não tem. Então, irmãos, tem gente que está dizendo que tem coisa na Bíblia que não está na Bíblia. Ou então pegando parte de alguma coisa que está na Bíblia e utilizando como regra, como algo assim, um fundamento assim precioso e grandioso. Mas não, o contexto daquilo não diz isso. O contexto desse negócio aqui que está dizendo, abre a tua Bíblia lá em Salmos 91. Deixa eu te mostrar o contexto. Salmos 91. Versículo 11 diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em o teu pé em pedra alguma. Muito bem, o texto está falando que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para guardar em todos os seus
caminhos, para que você não tropece em pedra alguma. Naquela época o povo andava por caminhos, certo? Não era rua asfaltada, era caminhos. Nos caminhos tinha as pedras, certo? Então o texto está dizendo, nos caminhos para que não tropece em pedra alguma. O texto está dizendo, você pode subir no pináculo do templo, 70 metros de altura, e pula, que os anjos vão te agarrar. O texto está dizendo isso? Claro que não. Entendeu? Então tira o negócio de contexto, mostra e diz assim, não, isso aqui é uma grande verdade, quando na verdade não é. Irmão, texto sem contexto é pretexto para heresia. As heresias são geralmente feitas em cima de textos sem contexto. O que é o contexto? O contexto é o que está antes e o que está depois. Ou o contexto é alguns versículos que concordam com aquele dali, que a Bíblia não tem versículo solto, que fala uma coisa e em nenhuma parte dela fala mais nada relacionado àquilo ali. Não. Fala uma coisa, mas tem várias outras partes que confirmam aquilo dali, aumentam e explicam exatamente aquilo dali. É assim que funciona. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. Versículo 7. Diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus novamente responde com palavra. Com palavra. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, se nada der certo, o inimigo estiver tentando criar situações de tentação para você direto, e você estiver resistindo muito bem, ele vai tentar criar atalhos. Atalhos. Quando ele diz isso daqui para Jesus, ele está dizendo, olha só, tu sabe, e eu também sei, que esse negócio de cruz vai ser dolorido, vai ter sofrimento, vai ter chicotada. Então vamos fazer assim, menino, ó. Só se abaixa aqui, sabe? Carinha no chão, na minha frente. E ó, tudo isso aí é teu. Sim, fácil e rápido. Fácil e rápido. Você não precisa trabalhar 3 anos. Você não precisa ser cuspido. Você não precisa botar coroa de espinho na tua cabeça. Não precisa ser chicoteado. Não precisa morrer. Não precisa nada disso. Ó, abaixa aqui. Se prostra diante de mim. E ó, isso aqui foi dado para mim. E eu te dou assim, ó. Fácil. Irmãos, o atalho que o inimigo te mostra, na verdade, não existe atalhos. Os atalhos que o inimigo te mostra, na verdade, são ciladas. E eu vou te mostrar como é que funcionam esses atalhos hoje em dia. Funciona assim, ó. Os bares estão oferecendo isso. Hoje. Muitos, milhões, milhares de bares hoje no nosso país e pelo mundo estão oferecendo isso. Sabe o quê? Um atalho. Como é que funciona? Funciona assim. Você está com problemas. Você está triste. Você está chateado. Você está magoado. Então, é simples. O que o bar te oferece? Um atalho. Você vai para lá, bebe as bebidas lá, ouve um som, e aí se embebeda e você fica alegre, dorme, esquece das coisas tudo. Só tem um problema, resolve alguma coisa? Não. O povo vai e toma cachaça e ouve aquela música e chora e faz piseiro, volta para casa, dorme no outro dia, o problema está lá do mesmo jeito. Atalho. As pessoas querem fugir assim, eu quero resolver assim de uma hora para outra os problemas, a zica da minha vida. Aí vai lá e toma uma cachaça e acha que resolveu. Não resolve. Não resolve. As drogas, irmãos, estão oferecendo vários atalhos também. Então a pessoa está aí com problema, ela está aí angustiada, ela está aí depressiva. E aí, o que acontece? Aí a droga oferece um negocinho para a pessoa fumar, ou para ela cheirar, ou uma furadinha bem rápida, e é assim, ó.
De uma hora para outra, some da realidade. E aí, fica feliz, não se lembra de mais nada, mas aí o efeito passa. E os problemas e as coisas continuam lá. Então, irmãos, hoje o inimigo está colocando atalho na vida de muitas pessoas, e as pessoas estão pegando esses atalhos e estão dizendo assim: não, isso daqui vai ser mais rápido, é mais rápido eu ir ali tomar um negócio ali, ou eu usar essa ou aquela droga, ou eu fazer isso ou aquilo, porque é mais rápido. Até a pornografia tá trabalhando nesse contexto de atalho, sabe? Aí a pornografia nas internet, em todo canto, seduz a pessoa, aí a pessoa depois se sente um lixo, vicia a pessoa, que vira igual droga, sempre precisa de uma dose maior, sempre precisa de uma dose maior. A pornografia também. Resolve o teu problema assim, fácil e rápido. Irmãos, esses atalhos ilícitos não resolvem nada. Logo assim que passou, você percebe que o problema continua lá. A situação continua lá, não resolveu nada, às vezes piora, muitas vezes piora, porque muitos filhos que têm problemas com os pais, que têm problema com os parentes, entram por esses caminhos e aí, em vez de melhorar, piora. Muitos pais de família que entram por esse caminho, em vez de melhorar, piora. O casamento acaba, a família termina, enfim, piora. São atalhos. O inimigo está fazendo isso. Ele mostrou para Jesus: olha, não precisa de nada, é simples, é fácil. Se prostra diante de mim, resolveu. Facinho, fácil e rápido. Irmão, não existe esse negócio de fácil e rápido. Não existe esse negócio de fácil e rápido. Viu como é que está aí o povo no Brasil? Não, é fácil e rápido. Pega uma malinha de dinheiro aqui, transfere para minha conta lá no exterior, faz isso aqui, aí a gente vai ganhando um dinheirinho aqui que nunca ganhou na vida, outro dinheirinho ali, outro dinheirinho ali, mas aí chega uma hora que alguém descobre. Não tem esse negócio de atalho, não tem esse negócio de fácil, não existe isso. Isso daí é uma cilada do diabo para prender as pessoas, para estragar, para destruir a vida de quem entra. Então Jesus disse, versículo 10: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A Bíblia diz que todas as vezes que nós formos tentados, sempre haverá um escape. Sempre. Algumas vezes nós ignoramos o escape, né? Mas uma vez cometido o pecado, a consequência vem logo atrás. Lembra de Davi? Uma vez cometido o pecado, a consequência vem logo atrás. Então todas as vezes, irmão, observe o escape. Observe o escape. Sempre vai ter escape. Jesus foi vencedor e Ele ensinou aqui que tem escape. E a força maior para a gente poder ter o escape em todas as situações, sabe qual é? É estar cheio da palavra. Amém? É estar cheio da palavra. Jesus falou uma vez para o diabo assim, ele falou: peraí, menino, esqueci minha Bíblia. Espera só um pouco, eu vou ter que ir lá em casa buscar. Tem um texto, ele está por aqui, calma, eu vou achar. Ele fez isso? Não. O inimigo chegou com a situação e ele falou: é assim, assim. E aí ele usou texto sem contexto, Jesus falou: é assim, assim. E aí ele usou de novo, Jesus falou: é assim, assim. A palavra de Deus em nós. Irmãos, o inimigo tem trabalhado para que essa palavra não esteja em nós. Sabe por quê? Enquanto menos a gente conhecer, enquanto menos a gente meditar, enquanto menos a gente tiver ela em nós, mais fácil é dele nos enrolar. Então é assim, a gente precisa conhecer, meditar e praticar. Senão, não resolve nada. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que hão de ver essa palavra, que o Senhor os abençoe, Senhor, nas suas tentações. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleça pela Tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos a cair em tentações, não sejamos, Senhor, ludibriados, enganados, envolvidos, enrolados pelas ciladas, pelos enganos do inimigo. Senhor, mas que assim como o Senhor foi vencedor, nós possamos ser também vencedores, Senhor, porque a Tua palavra diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós pedimos, o Senhor sabe, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Nós pedimos para que o Senhor nos lembre sempre do escape, sempre de como trabalharmos nisso e não ficarmos, Senhor, caindo e fazendo aquilo que te é desagradável. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.